Muito bem, nós já estamos aqui, então bom dia para todos, né, que já chegaram, que já estão conosco. Nós estamos na Semana da Saúde Mental, é um projeto da Escola João Paulo I, né, e o título que nós utilizamos é Para Além do Setembro Amarelo. Esta Semana da Saúde Mental começou ontem, dia 20, e ela vai seguir até o dia 23, até sexta-feira, agora, né? Então, é um encontro que começa às 6h30, termina às 7, meia hora só de um bate-papo, rápido, mas bastante denso também, onde o foco é justamente o cuidado com a saúde mental. Então, agradecer a Escola João Paulo, que confia na gente, que aposta, né, que a gente vem para cá e vem para, de verdade, tentar fazer o melhor que a gente pode. E ontem nós começamos com o tema Saúde Mental na Infância, não é um olhar psicológico. Foi muito gostoso o bate-papo que tivemos aqui. E hoje eu estou aqui com o nosso convidado, que é Kleber Fialho, já está aqui com a gente. E Kleber Fialho é psicólogo, né? Eu vou esperar que você... Eu vou te dar, assim, 20 segundinhos para você depois falar um pouquinho de você. Então, mas hoje ele está aqui para falar sobre aprendizagem. Olha que tema instigante, gente. Aprendizagem do século XIX, pais do século XX e crianças e adolescentes do século XXI. Então, eu vou deixar vocês com essa apresentação breve do Dr. Kleber Fialho e depois nós voltamos para bater um papo. Então, Kleber, bem-vindo em nome da Escola João Paulo I, viu? E um detalhe, ele é pai da Escola João Paulo também, de um menino muito fofo chamado Pedrinho. Eu chamei de Pedrinho, mas é Pedro. Bem-vindo, querido. Bem-vindo, bom dia a todos e a todas. Bom dia. Tem, inclusive, pessoas aí muito queridas também, que nós conhecemos já há mais de 35 anos, que foram colegas de infância, que é mãe a Keila aí, é mãe de aluno também, me deu aceno, muito querida a Keila. E é bom porque a gente pode falar sobre essa aprendizagem lá do século XIX, e que a gente também foi produto disso no século XX. Eu sou psicólogo, pessoal, eu trabalho com neurociência do comportamento, né? Eu sou também neurocientista, já trabalho com essa questão da relação entre cérebro-mente, cérebro-comportamento há bastante tempo, né? É uma área que me especializei, que eu gosto muito de trabalhar. Então, vocês vão poder conhecer um pouco mais também do nosso trabalho, olhando aí nosso Instagram. Então, eu sou psicólogo de formação e tenho especialização na área de psicologia escolar, mestrado em psicologia, e agora estou com um doutorado em medicina e saúde. E trabalho com estudos sobre essas áreas cerebrais e as influências, de todo modo, né, no aumento de rendimento e também na correção de deficiências. E uma das coisas principais que a gente já vem observando e alertando, e me lembrou, Valmir, porque a gente também fez esse evento do Setembro Amarelo no ano passado, e é interessante, pessoal, vocês resgatarem essas lives, assistirem, colocarem os filhos, a família assistir junto, porque são discussões que, além de serem discussões contemporâneas, são discussões que fazem parte de observações diárias e que a gente precisa tomar providências, senão a gente não deixa aí um produto de mudança da sociedade, né? Então é isso aí, vamos bater um papo sobre isso. Muito bem. Ontem eu já conversava com os pais que estão aqui sobre o tema, que de fato o tema é um tema que é provocante, não é? Então, esse tema, aprendizagem do século XIX, nós estamos no século XXI, nós estamos falando de quase 3 séculos atrás, né? Nós estamos no ano de 2022. Aí, pais do século XXI e crianças e adolescentes do século... pais do século XX, crianças e adolescentes do século XXI. Então, esse tema, essa mistura de tempo, não é? Fala um pouco para a gente como é que você enxerga essa mistura do tempo e qual a influência dessa mistura do tempo também nesse momento que estamos todos vivendo, né? Então, pessoal, uma das coisas que a gente precisa muito e pensar bastante é que nunca na história da humanidade a gente vive um momento como esse que a gente está vivendo. Não é uma questão só de pandemia, de
mudanças climáticas. Isso, de algum modo, a humanidade já experimentou, de algum grau. Não é isso, mas é a sobrecarga de informações, a velocidade de informações e o uso de tecnologia como a gente está usando agora. Então, a gente consegue falar coisas em tempo real, vocês indo para o trabalho, vocês se preparando o filho para ir para a escola, indo na cozinha, a informação está chegando. Nós não fomos criados assim. Nós, que eu estou dizendo, nós acima dos 35, dos 40 anos, nós tivemos uma aprendizagem que é chamada aprendizagem analógica, análoga ao conhecimento. A gente precisava de uma reprodução, a gente precisava de algo que pudesse representar o objeto para poder essa aprendizagem acontecer. Hoje as crianças estão aprendendo por um modelo que é o modelo de processamento paralelo da informação, em que tem muita informação ao mesmo tempo depositada. E nós também estamos sendo sobrecarregados com isso. E isso causa uma mudança, uma mudança, além de uma mudança, digamos assim, na experiência do que é vivido, uma mudança na estrutura, na formação do cérebro e, portanto, também na arrumação. O nosso cérebro foi arrumado de uma forma diferente. Nós que estamos mais dos 35 anos, 40 anos, essa experiência de um estímulo após o outro, de um processamento que a gente chama em série, processamento seriado. E mesmo assim, naquela época, nós também fomos produtos de uma aprendizagem, em um modelo, que o modelo não se reinventou. É um modelo da época napoleônica. Se a gente falou, eu falei da aprendizagem do século XIX, mas poderia ser muito bem da aprendizagem do século XVIII. Então, que é um tipo de modelo reprodutor do conhecimento em que não dá a oportunidade da gente fazer uma adaptação e uma troca desse processo, e a gente tinha uma imposição desse modelo, de um modelo hierárquico. Se Napoleão pudesse voltar, estar aqui conosco agora, que esse modelo napoleônico, esse modelo do professor, carteira, aluno, enfim, se ele pudesse chegar aqui no século XXI, ele iria saber que estaria na Terra pelo único fato, que não mudou, que foi o modelo de aprendizagem. Todo o ambiente mudou, tecnologia, velocidade, formação. Bom, e hoje a gente está tendo também, digamos assim, a oportunidade, se a gente pode chamar de oportunidade, de vivenciar doença psíquica tudo ao mesmo tempo. Então, do mesmo modo que a gente também experiencia aprendizagem, informação, conhecimento ao mesmo tempo, a gente está tendo muitos casos, e por isso que na nossa área da saúde mental, a gente está tendo muita dificuldade de fazer diagnóstico, porque está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, está aparecendo pessoas com depressão, com ansiedade, pessoas com problemas de aprendizagem, com estresse, com síndrome de burnout, criança com autismo, criança com déficit de atenção, criança com ideação suicida, criança com tudo isso muito rápido, muito intenso, e as pessoas estão experienciando doenças psíquicas também de maneira muito intensa. Então, isso está acontecendo não só com o conhecimento, a gente está experimentando coisas de maneira muito veloz e não dá tempo de assimilar. Isso acontece com experiência sexual, isso acontece com experiência de notícia. Para vocês terem ideia, nós saímos de uma pandemia, ou estamos na pandemia ainda, né, e as pessoas ainda acham que as coisas meio que foi um filme. Gente, nós há pouco menos de 6 meses, 8 meses, o mundo parou. Nós paramos durante 2 anos. O mundo parou. Sabe o que é o mundo parar? Não saía gente para as casas, a gente ficou dentro de casa olhando, assistindo a coisa, o nada, sabe? E as pessoas não parece que isso não caiu, a ficha não caiu, parece que não passou por esse período, e como se a vida tivesse que tocar novamente nessa velocidade. E isso se dá por linha de produção, não é isso? Ô Kleber, claro que você também está trazendo, essa fala sua eu acredito que tenha muito a ver com aquilo que você também observa lá na clínica, né? Que você faz atendimento, você faz mapeamento cerebral, né? Neurofeedback. Então, lá na clínica, não é? O que você observa na clínica, não é? O que você observa a partir da neurociência em relação a tudo o que aconteceu também nesses últimos anos? Mas como é que você vê o uso de tela, né? O tempo de tela que hoje a meninada fica,
Isso tem algum efeito? Você observa isso lá na clínica, quando faz mapeamento? Qual a influência disso, se é que a gente pode falar, não é, sobre a saúde mental? O tempo de tela, de alguma forma, também ele influencia na saúde mental? O que você observa? O que você poderia trazer para a gente para ajudar nós pais em relação a isso? Almir, veja, nós já estamos digamos, nessa jornada aí há mais de 20 anos. E isso nos dá uma oportunidade, eu falo com uma autoridade, eu falo com algo que nós não estamos absorvendo uma informação, nós estamos falando algo que observamos clinicamente, cientificamente, estatisticamente. E que bom que hoje a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, e a Sociedade Brasileira de Neurologia já tem também alertado e observado esses dados que a gente observou desde 2013. Veja, desde 2013 nós talvez fôssemos até um dos primeiros a alertar sobre isso de maneira... e colocamos isso inclusive em um livro, de uma maneira assim, com propriedade, porque a gente nos chamou a atenção dos primeiros casos que chegavam. Então, a inundação de informação visual, isso, gente, veja, é muito lógico. É só a gente entender o seguinte: eu tenho um filho de 2 anos e meio, e eu tenho um outro filho de 11 anos. Parece assim que a gente está falando de comparar gerações e tal. Em 10 anos, não se compara a geração em 10 anos, mas a gente já tem hoje diferenças em 10 anos. Eu tenho 2 filhos e já consigo observar isso dentro de casa. É uma mudança completa. Então, nós, além de termos um ambiente de sobrecarga de informação, nós temos crianças aí com uma velocidade de captação de informação. E nossa estrutura cerebral dos pais não é a mesma que é dos filhos, e, portanto, a gente tenta até compensar, achar que está tudo bem, que é normal, que faz parte da realidade. Só que o processamento cerebral precisa de um período de acomodação. E se eu tenho uma inundação de informação visual, e observe, olha a diferença. Quando eu coloco um livro para que a criança possa estimular isso desde pequena, a criança pode fazer isso desde, sei lá, desde que nasceu. Ela pode ficar ali olhando o estímulo visual do mesmo modo que ela pega o celular. A diferença do livro é que a luz ilumina o livro. E se a luz ilumina o livro, a gente tem uma outra reação com o estímulo e, portanto, eu forço minha visão para captar aquele estímulo. Quando eu tenho tela, é a tela, a luz, que vai iluminar o olho. Então, existe uma recepção visual da informação. Pessoal, isso no cérebro acontece o seguinte: o que está sendo desenvolvido, ao invés de desenvolver áreas de conexões para o entendimento e lógica, está sendo desenvolvido o córtex visual. E aí a criança fica com uma inundação na área visual. Para vocês terem uma ideia, é como se a gente tivesse uma casa com muitos quartos e você joga tudo no quarto do fundo. Então, aquilo ali fica acumulado de informação só em uma área e, portanto, as outras áreas não desenvolvem. E aí a gente está tendo muitos casos de problemas com essa inundação de informação que podem precipitar vários problemas, como déficit de atenção, inclusive fenótipos de autismo, né? Fenótipos de pessoas que têm dificuldades de habilidades sociais, dificuldades de interação, dificuldade de recepção. Você fala, Cleber, você está dizendo que o autismo é causa disso? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que pode parecer ser autismo e não é, porque ela não está interagindo. Isso a gente está observando também bastante. E a forma como tem que fazer isso é mudando também a didática de aprendizagem, de ensino. Então, é por isso que é algo, e a Escola João Paulo é pioneira nisso, está de parabéns, inclusive em levantar essa discussão, mas também em trazer conteúdos de se reinventar. A equipe está sempre buscando aprendizagens, buscando experiências, se formando, vendo como pode utilizar a informação dentro de um modelo que já existe. A gente não pode esquecer desse tempo, dessa aprendizagem lá do século XIX, e que nós somos pessoas do século XX tentando ensinar crianças do século XXI. Isso a gente não pode esquecer, porque somos assim. Por outro lado, a gente precisa reinventar essa aprendizagem, fazer com que a criança, por um estímulo,
né, que uma necessidade de estímulo visual, a gente possa oferecer outras ferramentas, que não as digitais, que não as virtuais. Então, nós estamos falando da quantidade de informações, mas a quantidade de informações, você está querendo dizer que você faz relação com o tempo de tela? Então, por exemplo, uma criança ou um adolescente que fica 1, 2, 3, 4, às vezes até mais tempo no celular ou num computador, de repente num jogo, isso daí também, esse tempo gasto enorme aí, tem influência também nessas questões da hiperatividade, desse fenótipo que você traz sobre autismo, processo, às vezes, de ansiedade. A gente vê que quando uma criança, de repente, um adolescente, tem muito tempo de tela, a ausência desse tempo provoca uma certa ansiedade, uma agitação também na criança, no adolescente, às vezes desencontros até familiares, né? Às vezes pai e mãe não conseguem compreender e acho que não é que tem que compreender, não sei nem como é que teria que ser feito isso, mas imagina uma família que vê um filho 4, 5 horas trancado dentro de um quarto, os amigos chegando para jogar uma bola, para dar um passeio, andar de bicicleta, e o menino não consegue se desvincular daquilo ali. É um passeio em família que o menino abdica, não quer ir para poder ficar na tela. O que você acha que esse tempo aí todo, de alguma forma, ele acaba capturando? Porque, assim, na verdade, a gente não pode negar o prazer de estar na frente dessa tecnologia. E os pais também, né? Todos na frente E nós pais também estamos também, a Juliana está aqui soprando, e nós pais também estamos ali na frente da tela. Então, fala um pouco disso para a gente, porque eu percebo, assim, quando atendo adolescentes, às vezes não, um dos assuntos que não falta é este aí, não é? A angústia dos pais, o medo dos pais, a preocupação dos pais e a chateação da criança e do adolescente em relação a essa interferência dos pais, né? Veja só, vamos tentar falar isso de uma maneira bem rápida, e talvez seja um tema que a gente possa abordar e explorar, inclusive com os pais que estão aí presentes, de uma maneira mais duradoura. Quem sabe um seminário, uma palestra, alguma coisa que a gente pudesse sentar, trocar experiências e ver o que fazer diante disso. Porque eu, como especialista, também sou pai e marido, né? E existe uma mãe dentro de casa. Eu vou colocar um pouco sobre como que a gente também está vivenciando isso, né? É importante a gente se colocar nessas posições também. Veja, gente, a gente tem que entender o seguinte: nosso cérebro precisa de um sistema de processamento que precisa ser dividido. Nós temos conjuntos de frequências que são frequências muito lentas, frequências medianas, frequências de passagem sensório-motoras e frequências muito rápidas. Então, a gente tem aí 4 agrupamentos de frequências. Se a gente dividir o dia 24 por 4, né, a gente vai ver que temos 6 horas, né, de aprendizagem, digamos aí, para cada frequência. Seria, digamos assim, o ideal que o cérebro pudesse dividir, ou seja, 6 horas de sono profundo, 6 a 7 horas de sono, seria ideal para restaurar o cérebro. Ou seja, daquela frequência muito lenta, 6 horas de relaxamento, 6 horas de intensidade. Isso seria, digamos assim, o ideal para a divisão dessas frequências. Mas para quê? Ou seja, se a gente pensar nisso, a gente não pode ficar muito tempo durante essa exposição. A virtualidade faz com que a gente produza frequências mais lentas, por isso que a gente fica nessa sensação de prazer. A gente tem um sistema de recompensa dentro da nossa estrutura cerebral que está ali funcionando ativamente. E esse sistema de recompensa, ele fica captando informações, e quando a gente está na tela, na virtualidade, esse sistema é ativado sequencialmente, por causa da quantidade de coisas que a gente vivencia. E aí a gente está passando uma coisa e imediatamente a gente já quer, isso aqui eu não gostei não, quero passar isso aqui que está me dando prazer. Estou curioso para saber o que está acontecendo nisso aqui, porque fulano está falando de fulano. Isso aqui está falando de uma cena catastrófica, eu tenho curiosidade, eu quero ver também. Aí você tem experiências diferentes que não dá tempo nem de assimilar, e aí você fica vivenciando aquilo. E isso causa dicção, isso causa
isso vai causar uma aderência a isso por causa da sensação de recompensa. Ou seja, fica viciado. E a gente fica ali que não se desconecta. E isso é proposital também. Digamos, os algoritmos que estão por trás dos aplicativos, eles estão também querendo com que a gente fique ligado o tempo todo. Então o cérebro fica ali ligado. Para a criança, que ela ainda não aprendeu a diferenciar essas coisas, ou seja, aí fala, mas aí a criança também vai se frustrar e tal. A frustração é um dos mecanismos mais importantes para a aprendizagem. É preciso, por quê? Porque ela vai ter como segurar aquela área de recompensa, aquela área que está ali bombando, que é lá no sistema da amígdala, do hipocampo, do locus precuneus. Então está ali funcionando tudo ali dentro da atividade cerebral e que ela segura a onda e diz, tá bom, eu vou me frustrar, vai ter tristeza, aí, tem tristeza, beleza, não sei o quê, chora, birra, se irrita, depois ela vai descobrir uma outra linha de recompensa que ela interage no ambiente. Bom, como é isso, Kleber? Vou dar um exemplo. E a gente tem que pensar também o que é mais fácil na aprendizagem. De modo geral, quase que 100% das vezes, não vou dizer assim, mas de modo bem geral, aquilo que é mais fácil na aprendizagem não é o mais correto. A aprendizagem é aquilo que leva esforço, que envolve em todo o processo e engrenagem. Então, de modo geral, a gente tende a fazer as coisas mais fáceis. Então, por mais que a gente seja, veja, eu sou um especialista, neurocientista, a gente explica sobre isso, a gente vive sobre isso. E aí minha esposa começou a pegar o celular e, porque Pedro é muito agitado, nosso filho de 2 anos e meio e tal, não sei o quê, muito querendo saber de tudo, não para. E aí, peraí, senta aqui. Aí toma a tela. Aí ele vai assistir. Aí ela troca a fralda. Mas é só 30 segundos. Aí eu fiz, Aí eu falei, você tá criando um monstrinho, viu? Cuidado, porque é 30 segundos. Mas nada não, é só bobagem, é só 30 segundos. Realmente, só 30 segundos. Vou dar aqui enquanto eu faço o café, enquanto eu faço as coisas. Tá bom. Trocou a fralda. Aí, na hora de comer, não quer ficar quieto. Aí dá o celular. Aí foi para comer, para dar o celular. Aí tá assistindo o celular. Falei, na hora de comer, Clara, isso aqui. Mas é só um pouquinho. Esse só um pouquinho, gente, veja, na aprendizagem, o só um pouquinho vira um pocão, sabe? E esse só um pouquinho, da gente estar falando, tirou o cinto, só um pouquinho, é só até ali a esquina. Aí ele não vai botar mais o cinto na cadeirinha. Então, por que deixou esse pouquinho? Então, ele está dominando a situação. Ele tem que aprender essas questões. E aí, essa situação que virou só um pouquinho, começou a usar o celular toda vez que precisava. E aí, veja, era para usar para trocar a fralda ou para fazer aquele momento ali. Aí começou a usar o celular toda vez que precisava fazer com que ele ficasse quieto para poder fazer alguma outra coisa. E aí ele começou a pedir o celular para dormir, né? Pedir o celular, só quero assistir, e aí chora e tal, não sei o quê. Eu falei, parou, acabou, zero. Não tem. Ele está com 2 anos e meio, não precisa, as pessoas foram criadas sem celular, sem tela, sem as coisas, e ele tem uma série de livros. E aí, a babá, aqui sentada, conversando, eu falei, olha, substitui, coloca um livrinho. Então a gente fica conversando. Então tem um livrinho de comida que o bichinho come, que não sei o quê. Aí, eu quero assistir. Isso foi ontem. Estou falando de ontem, viu, gente? Ele está falando de uma coisa. Isso foi ontem. Eu quero assistir. Aí, olha o livro, o bichinho que está comendo, ele parou, olhou o livro. Aí sentou, foi comer e foi querer botar comida no bichinho. O bichinho come também. Aí interagiu. Daqui a pouco ele lembrou que queria assistir de novo. Eu quero assistir. E esse livro aqui, esse estímulo aqui, não sei o quê. A gente tem que sambar, tem que se reinventar. Aí eu levantei, fui sambar, fui tocar pandeiro, aí depois voltou. Gente, é isso mesmo. Criança exige que a gente se reinvente a toda hora, a todo momento. E aí agora ele tá assim, meio que pede para dormir, foi dormir 10h30 da noite, porque ficou um tempão lutando, porque queria assistir um episódiozinho da bruxa, da não sei o quê, porque ele tinha. Então, não tem, a gente tem que contar a historinha. Então, se a gente puder, o ideal é que até os 2 anos seja 0 de estímulo de tela. Dos 2 aos 6 anos, no máximo 1 hora. E dos 6 até os 14 anos, no máximo 2 horas.
Ai, Kleber, meu Deus, como que eu vou fazer se meu filho fica isso por dia, viu, gente? Por quê? Porque ele vai ter que experimentar as frequências lentas com outras questões, tipo um horário que ele vai ficar reflexivo, meditando, um horário que ele vai ficar no canto. Porque se ele ficar usando as frequências lentas só para o videogame, para ficar 6 horas, para ficar fazendo aquilo ali, o cérebro dele não vai ter força para o desenvolvimento em outras áreas. Então, aí fala, meu Deus, como que eu vou fazer? Se ele já está tão acostumado. É isso aí, a gente precisa criar mecanismos de incluir a aprendizagem dos nossas aprendizagens do século XIX, que não vai sair, está na nossa cabeça, nós aprendemos assim. Nós somos do século XX e nós temos que fazer todas essas ferramentas serem incluídas no século XXI. E se a gente não fizer isso, pessoal, e essa live, essas informações são muito importantes, porque nós um dia vamos sumir do planeta, nossa geração vai acabar. E a gente precisa deixar para o pessoal essas reflexões e essas possibilidades de resolverem esses problemas que depois vão acontecer de uma maneira muito mais intensa. Acreditem. Eu acho assim que a vida corrida de todos nós, né, acabou encontrando um aliado que é justamente uma aliada que é a tecnologia. Então, eu estou no meu corre-corre, o meu filho está na tela, porque isso ali ele fica quieto, a gente tem uma ideia, ali ele se comunica também com os colegas, com os amigos e tudo mais. Então, às vezes a gente permite esse alongamento de tempo, porque isso também nos dá uma certa... deixa a gente numa situação mais tranquila. Pelo menos está quieto, não está perturbando, eu posso fazer as minhas coisas. Só que nós estamos, como você falou, mexendo com uma área, né, que é uma área uma zona de recompensa, de fato. E é bom lembrar, ontem eu até conversava isso, e você pode falar melhor do que eu, a mesma área de prazer. Sexual, drogas, totalmente. sim, é a mesma. Por isso que a criança compulsão. vai ficando presa também ali. Né? Eu acho que o desafio, você falava aí, é como que eu vou realmente, como eu substituo. Né? Valmir, veja, não é tão fácil. Ontem eu orientei pais, veja, tem uma adolescente, paciente, e é 14 anos, e ele acorda de madrugada e fica até 4 horas da manhã. E os pais dormindo. E ele vem para o consultório e dorme. Ele não faz a neuromodulação, porque ele não. Eu falei para os pais, olha, eu não consigo mais recuperar, porque ele está dormindo, ele não tem força. Ele vai para a escola e dorme. E ele está vivendo num mundo paralelo. E os pais estão dizendo, eu não sei o que fazer. Por quê? Porque ele fica agressivo. E isso pode provocar vários problemas, inclusive ideação suicida. Já tive pacientes, pessoal, com que teve tentativa de suicídio porque tirou o videogame. Crianças. Entendeu? Então, assim, algo que a gente ouvia falar no pensamento, que a gente, eu vou, ou então no discurso, tipo, eu vou me matar. Isso é comum, crianças falarem, eu vou fazer isso. Se você não falar, tá bom, eu não quero mais viver. Uma coisa é estar nesse discurso, outra coisa é você pegar a caixa de remédio e tomar, e depois ter que levar no médico, no hospital, para poder fazer toda uma retirada, porque senão perderá a vida de fato. Então, ir para vias de fato. Então, por quê? Porque tirou a recompensa, tirou o prazer. Entendeu? Então, é um processo que não é tão simples, não é uma interrupção abrupta. Sim. A gente não pode chegar e vou tirar o computador do seu quarto. Pá! Entendeu? É um processo que envolve como se a gente estivesse lidando com uma pessoa que estivesse desmamando, sendo usuário de drogas. Então, envolve as mesmas áreas. Então, olha o complexo, como é tão complexo. Mas, falando nesses picos, nesses problemas, o que a gente vai fazer no dia a dia? Gente, a gente tem outras quantidades de sensores e de sensações que podem ser estimuladas. Então, a gente precisa estimular olfato, paladar, visão, audição. Coloca o filho, quando você vai cozinhar, vai fazer um pão, minha esposa fez um pão ontem à noite e tal, ficou delícia o pão, viu? Depois Clara fez um pão maravilhoso, eu elogiei, que ela pegou a receita da minha mãe, eu só disse a ela, ficou 9,95. Não foi não pode ser 10, porque 10 é da mamãe. Aí, bota o filho para pegar na massa, bota o filho para fazer o pão,
Bota o filho para fazer parte do seu dia a dia. Ao invés de você querer fazer parte do dia a dia dele, no sentido de querer se inserir ali, ele vai aprender também a andar de bicicleta, a fazer as coisas, a ter sensação, a cair, a se ralar, a degustar sabores. Ah, eu não gosto de beterraba. Gente, Pedrinho, a professora foi fazer cachorro quente. Aí eu falei, olha, Pedro nunca comeu salsicha, que a gente evita tentar coisas muito industrializadas, e a salsicha é muito inundada de química pesada, assim, de alumínio, de chumbo. Aí a gente descobriu uma salsicha vegana, que fica ali na frente, ali na Calilândia, daquele restaurante adventista, que fica em frente à Paraíso da Carne do Sol. Uma senhora que já trabalha com alimentação saudável, assim. Uma salsichinha vegana. E ele levou, comprei, ele levou para a escola, para o João Paulo, e fez o cachorro-quente dele, comeu, a professora fez, ele adorou. Ele nunca tinha comido salsicha e cachorro-quente. E aí, eu fiz aqui em casa. A gente foi fazer de novo. Nossa, que salsicha gostosa, né? Que maravilha foi fazer aquilo ali, e ele participando e tendo aquela sensação. Aí eu fui perguntar à dona do restaurante, falei, nossa, como gosto. Claro que é um pouco diferente da industrializada, mas substitui perfeitamente. E ela é feita de beterraba, de beterraba e aveia. Aí eu falei assim, nossa, que curioso, como a culinária é. E aí a gente tem crianças que não comem beterraba. Faz o cachorro quente da salsicha de beterraba, ela está comendo beterraba. Então, existe solução se a gente reinventar. O segredo é isso. Existe solução se a gente reinventar, existe solução se a gente renunciar também, às vezes, o nosso próprio tempo de tela, nós como adultos. Eu acho que nós teríamos aqui, nós vamos marcar outros momentos, porque você traz algumas reflexões que a gente precisaria ampliar bastante. Vários pais reagiram aqui, comentando, alguns fazendo perguntas, né? E a gente pode fazer outros momentos deste. Eu acho que esse é um assunto que interessa realmente aos pais, né? Então, eu quero te agradecer, né? Porque o nosso compromisso é de 30 minutos, nós estamos com 33. Mas agradecer, né, a sua atenção, o seu carinho. Muito bem, valeu. É bom te ouvir. Agradecer aos pais, pedir que nós vamos salvar a live, você pode enviar para outros pais também, para que eles possam acompanhar, refletir também a partir dessas informações trazidas por Kleber. Kleber, muito obrigado, viu? Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E lembrando você que está aqui, que amanhã, gente, nós vamos estar aqui com a doutora Camille, ela é psiquiatra, e a doutora Camille, amanhã, ela vem falar sobre cuidados em saúde mental para adolescentes. Então, é um assunto que nos interessa bastante também, em particular, você que tem filho em casa, você que tem filho adolescente, mas você que tem filho sabe que ele vai adolescer também. Então, um beijo, Kleber, um beijo para você, pai, mãe. Beijão, bom dia. Um abração. Vamos passar o dia refletindo e vamos ver se a gente consegue diminuir também o nosso tempo de tela. Faz bem para o cérebro, faz bem para a saúde mental também. Tá bom?